Eu sempre me pergunto, por que que eu não venho mais vezes, né? Porque todas as vezes que eu venho fazer live, eu gosto. Então, eu já tô há alguns dias pensando, pô, eu vou aparecer lá, bater um papo rapidinho. Claro que é legal, depois o vídeo fica. Por isso que eu não fico naquele negócio assim, vou esperar as pessoas chegarem e tal, porque eu não vejo live como live só. Eu vejo live como um vídeo que depois fica disponível para quem chegar ver, né? Eu vou tentar interagir hoje. Geralmente eu fico meio fora assim, mas hoje eu vou tentar interagir em alguma medida, obviamente, se houver interação. Mas eu acho que pode ser uma oportunidade legal. Eu não sei se você reparou que eu tenho vindo bem menos aqui com publicações no Instagram. Claro que eu faço, mas eu acho que é necessário que a gente perceba que a dedicação completa a conteúdos e redes sociais só nos diminui. Você nota que fica mais impaciente, menos concentrado. Eu tomo um baita cuidado para isso não parecer papo de velho, né? Aliás, um dos vídeos que eu coloquei no YouTube, acho que coloquei aqui também, onde eu falo que eu tomo muito cuidado para essa crítica às gerações anteriores, porque no meu tempo não tinha nada disso, é muito ruim. Mas de qualquer forma, é impossível não reconhecer que o nosso time interior ele vai sendo diminuído quando você vai se condicionando a um tipo de conteúdo que é feito para isso. Os conteúdos de rede, claro, depende de quem posta, podem ser bons ou maus, né? Nada é só mal, nada é só bom. Mas ele, em alguma medida, ele é feito para te manter engajado. O grande segredo disso aqui é te manter atraído, atento, envolvido, engajado. E o que desperta mais engajamento nas pessoas é o amor, não propriamente o amor, mas a paixão, amor não, paixão e o ódio, né? E a distração. É você não perceber o tempo também, ficar. Então, isso é contrário ao que eu proponho nos meus conteúdos. Eu tento valorizar a atenção, eu tento valorizar as coisas pequenininhas, eu falo das nuances. Tudo que eu digo se afasta do maniqueísmo, do é só bom ou é só mal, é só certo ou é errado. Então, diante desse antagonismo, eu acho difícil me reduzir a esse condicionamento aqui. Então, por isso, eu tenho me mantido mais na rádio, tenho parado para ler mais, eu não fico o tempo inteiro pensando o que eu posto, o que eu escrevo, o que eu faço, porque a inspiração brota naturalmente. Então, é isso que eu proponho, né? Para quem me acompanha, eu acho que é isso que me mantém, em alguma medida, assim, um pouquinho mais distante dessa loucura aqui que é a rede social, porque eu acho que a vida já é tão louca, né? A gente já corre tanto, já faz um monte de coisa ao mesmo tempo, tem que pensar, tem que resolver um monte de coisa. Então, para que eu proporcionar algum tipo de loucura, de ruído, desnecessariamente, né? Enfim. Boa tarde, Flávio. Você sabe que eu estou usando um óculos para leitura, né? Eu botei no... Cadê o meu aqui? Eu botei no, no Story. E já estava meio ruinzinho de ler letra. Eu tô lendo assim, mas olha só. Ah, agora eu vejo tudo. Até aparece a luzinha aqui, ó. Ficou bom? Só que tem que sair daqui para a luz não ficar refletindo, ó. Isso que é ruim, tá vendo, ó? Reflete, ó. Quatro olhos é dureza, né? Mas deixa eu ler aqui algumas questões. Hoje eu tô afim só de falar com as pessoas que estão aqui, não ficar... Deixa eu voltar aqui. Assim dá porque eu não ficar refletindo, né? Primeira vez, hoje é o primeiro dia do meu, que eu tô usando mesmo esse óculos aqui. É só para ler, para o resto eu não preciso. Vem para Brasília fazer encontro. Pô, obrigado, JC por Pose. Eu adoro Brasília, eu tenho um monte de amigo em Brasília, vou tirar isso para não ficar refletindo. Eu tenho um monte de amigo em Brasília, gosto de Brasília, tenho ótimas memórias em Brasília, morei muito tempo em Brasília. É que eu não estou fazendo os encontros, mas você sabe que de uns tempos para cá isso começou a voltar em mim, sabe? Eu vou te confessar uma coisa, sabe por que eu não faço também? Porque tem toda a organização, a divulgação, aí você começa a dedicar a sua energia para isso, né? E eu acho que tem a ver até com a idade de um senhor que usa óculos, né? Que tem barbas brancas. Aquela coisa de direcionar a energia para o que realmente é bom, necessário e faz bem. Como eu particularmente não gosto de ficar organizando encontro e pensando em passagem, em não sei o que, em alugar lugar tal,
é uma energia que eu acabo não despendendo. Então, mas não sei, mas tem a compensação, né? O encontro sempre é muito legal. Se eu voltar a fazer encontros, Brasília certamente está nos planos. Quero passar por Brasília e tantos outros lugares que eu gosto, mas Brasília em especial, pelo fato de ter morado muito tempo em Brasília e de ter muitos amigos, né, em Brasília. Se eu for a Brasília, certamente tem muita gente lá que eu quero rever, visitar. Então, obrigado, tá? Pelas suas palavras aqui. Voltar o óculos. Silas, Flávio de São João da Boa Vista. Fala, meu amigo. Tudo bem? Um abraço. Kreb, você acha que o YouTube acabou com o rádio? Não. O rádio mudou, né, Cre? Eu escrevi uma coluna de rádio, isso mais ou menos em 2000 até 2000 até um pouco antes de 2000, até 2007, 2006, no Tudo Rádio. O Tudo Rádio ainda é um site muito lido no meio, naquele tempo já era muito lido, e eu me lembro que naquele tempo eu já percebia que o rádio perdia o horizonte na medida em que não entendia que a internet estava promovendo um outro tipo de conteúdo, uma outra percepção para as pessoas, onde o rádio perderia público. Porque o rádio insistia naquela coisa de ficar tocando música, 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 naquele tempo MP3 já estava começando. E mais do que isso, né? Se falava muito nas rádios assim, olha, a rádio precisa ter conteúdo. Óbvio que sim, mas qual conteúdo? Dos anos 90. Então eu ficava assim, não, vamos falar de banda. Olha, Alanis Morissette lançou o disco não sei quando, tal. Pô, isso eu vejo no Google, né? Vamos ver o que está tocando agora na rádio de Nova York, mas isso eu baixo na hora. O rádio precisa de um conteúdo a mais. Eu acho o rádio uma mídia maravilhosa, porque ela promove, a exemplo do livro, a imaginação, né? Ela te abre outras dimensões sensoriais que o vídeo é limitado. Claro que o vídeo também, você está me vendo, gente, é outra coisa. Mas as possibilidades sensoriais do rádio, especialmente essa do desenvolvimento da atenção, da escuta, da imaginação, isso ainda é insuperável. E ao invés do rádio se deter nisso e valorizar isso, ele fica tentando competir com o vídeo. Aí põe uma câmera no estúdio, legal, mas aí deixou de ser rádio, virou TV. O rádio como provocação, como gerador de conteúdo de som, e as possibilidades são infinitas. Tem aquela clássico do Orson Welles, né, que narrou uma invasão de extraterrestres, isso lá atrás. E quantas outras emoções são trabalhadas pelo rádio e hoje, por falta, na minha opinião, de completa criatividade, enfim, virou a repetição daquilo que era anos 90 ou caixinha de música. Então, nesse sentido, eu acho que o rádio está morrendo. Mas não como veículo. A prova disso é que eu mantenho a minha Rádio Inverso como a minha principal ferramenta, né, de divulgação de conteúdo e tal, porque eu acredito muito. Eu acho que o rádio se acopla muito àquilo que eu quero fazer e como eu quero fazer. Eu encontro na rádio um ambiente fértil para fazer aquilo que nem sempre eu consigo na câmera, e aí tem a ver com uma habilidade pessoal, né? Eu sou um cara do rádio e tal, mas também com as ferramentas e, como eu disse agora há pouco, as provocações sensoriais que o rádio promove e a tela não. Uma coisa pode complementar a outra, não estou dizendo que uma é boa, outra é má, uma é melhor que a outra, mas nesse sentido o rádio não morreu, né? O YouTube, como você me pergunta, o YouTube é imagem, o YouTube é vídeo, o rádio não. Pegar o rádio e jogar no YouTube pode ser bom em alguma medida, mas aí eu não preciso do rádio. Agora, por exemplo, eu estou com a câmera ligada aqui falando contigo, eu não estou no ar, na rádio, eu não preciso mais do rádio, o rádio se tornou desnecessário nesse sentido. Entre ouvir no rádio e ver no YouTube, você vai ver no YouTube. Então o rádio tem que oferecer uma outra proposta, que não seja só a imagem, a câmera ou aquilo que o YouTube já faz. Quem tem criatividade para isso, aí esse mantém o rádio sobrevivendo, tá bom? Óculos. É tão melhor ler com óculos assim. Eu estava sofrendo para ler letrinha. Gosto dos seus conteúdos, continue assim. Pô, Jason, obrigado, meu amigo. Um abraço para você, viu? Muito obrigado. Que bom. A Elisa, boa tarde, Elisa. O Just, mas o reflexo não atrapalha, esquenta não. Pois é, né? Mas fica umas coisas aqui, ó. Eu tô acostumando com óculos ainda, ó. Ó, só meu olho, ó. Rodrigo Voz, fala, Rodrigo, boa tarde. Você tá bem, Rodrigo? Tudo bem? O Jason tá em Florianópolis. Ô, Cabi! Beijo, Cabi. Cabi, minha irmã. Tá lá, ó. Oi! Oi, Cabi. Lucy Gomes, boa tarde, Lucy.
Tem fã de Portugal aqui também, Alice. Ô Alice, tudo bem? Você sabe que, quando é que foi isso? 2005? Não, mais. 2010. Durante um tempo eu tive um programa na Rádio Portugal chamado Rádio Cines. Eu gravava, né? O meu amigo Francisco Violante era o diretor da rádio, e o programa chamava Bem Brasil. Então eu tocava música brasileira, tinha uma plástica muito legal feita pelo Gabriel Passaju, de Brasília, e eu conversava, não era só de música, a música brasileira era o mote do programa, mas era um programa de interação, de conversa, as pessoas mandavam e-mail e tal, e foi uma experiência muito legal com Portugal, que durou alguns anos, eu acho que uns 3, 4 anos que o B Brasil esteve no ar em Portugal. Que bom, você é de Portugal? Você é portuguesa, ou Alice? Ou você é brasileira que mora em Portugal? Tem muita gente que me ouve, hoje mesmo de manhã na rádio, tinha gente do México, porque eu tenho um mapinha na rádio, né, que mostra aonde a rádio está sendo ouvida, os países, as cidades e tal. E tinha gente no México, gente nos Estados Unidos, gente na Alemanha, hoje de manhã. Tinha mais lugar, Reino Unido, né? Então tem muito brasileiro fora aí que ouve, que interage, o que me encanta também, porque a gente está falando de rádio, né? Eu me lembro do tempo que eu fazia rádio via satélite. Quando começou o rádio via satélite, a primeira rádio satélite que eu fiz foi em 94, foi o começo da Jovem Pan Sat. Então a gente implementou a Jovem Pan Sat, se não me engano só tinha uma afiliada que era Tubarão, em Santa Catarina. Então ainda hoje é assim, né? Tinha um estúdio para São Paulo e um estúdio para a rede. Era uma programação diferenciada para a rede, não só por conta da programação, que era um pouquinho diferenciada, mas especialmente pelos horários comerciais, tamanho de break. É diferente vender break comercial em São Paulo e vender em outros lugares. Então, a sensação nossa, sempre quando entrava uma afiliada, tal, uau, eu estou no ar aqui, não é só em São Paulo. Agora estou falando com o Rio, Tubarão, nossa, tem gente me ouvindo não sei aonde e tal. Isso era lá atrás, né? E a gente falava, via satélite para todo o Brasil. Era uma coisa grandiosa, porque então o rádio era coisa ali, concentrada naquela região. É engraçado como essas fronteiras acabaram, né? Não tem limites mais. Eu estou aqui via internet para o mundo inteiro, para quem quiser, quem tiver uma internet, um computador, poder interagir. E o que isso significa, né? As fronteiras, em muitas medidas, derrubadas, as culturas já não são mais tão imperativas assim, apesar, obviamente, de muitas regiões, claro, valorizarem sua cultura, sua linguagem, é importante que seja assim. Mas isso tudo diminuiu a força. Eu moro num lugar, Alice, que é o Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei aqui no Sul, eu estranhei muito esse apego à cultura, essa valorização cultural, nós gaúchos e tal. E com o tempo, eu cheguei em 2009, eu fui percebendo certa diminuição desse apego, especialmente de pessoas mais jovens. A impressão que eu tenho, não só em relação ao Sul, mas a muitos lugares, é que essa identidade cultural, eu não acho que ela vai acabar, claro que não, mas ela começa a diminuir porque a gente vai promovendo uma cultura única, que é essa falta de fronteiras aqui que a internet promove, uma linguagem talvez mais parecida, uma identidade mais parecida, enfim, que antigamente não tinha. Isso é bom ou é mal? Quem me conhece sabe que eu nunca penso por essas categorias, né? É bom ou é mal? Pode ser bom em alguma medida, pode ser mal em outras. Mas é importante a gente perceber que a nossa percepção em relação aos conteúdos, a linguagem, a cultura, ela está se modificando. A gente não percebe isso com clareza porque a gente está nesse processo ainda e talvez no início dele. Estou falando aqui de 2009, né, 2005, a gente está em 23. É o início de uma série de transformações e percepções culturais, de linguagem, de comunicação, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer de maneira muito acelerada, muito acelerada. Só a nível de diversão intelectual, eu estava esses dias falando sobre, até gravei um vídeo sobre isso, sobre por exemplo, a inteligência artificial, né? Escreve textos, fala, interage e às vezes a gente tem dificuldade de perceber se aquilo é uma pessoa ou não. Isso agora, no início de tudo, imagina daqui a 10 anos. Um exercício de imaginação, eu consigo pensar a inteligência artificial sendo projetada num holograma. Então a gente quer saber,
Vamos pro show, como houve, já tem nessa tecnologia. Show do Michael Jackson, show do Queen, show de pessoas que já... Frank Sinatra vai fazer um show, holograma do Frank Sinatra. Tem um vídeo na internet do Tupac, vídeo velho já, com holograma, negócio maravilhoso. Ele e o Snoop Dogg fazendo um show da tecnologia velha. Daqui a pouco, esse holograma alimentado por uma consciência artificial, um banco de dados com tudo que se sabe sobre determinado artista, pode ganhar um corpo de outra natureza, físico, não de carne e osso, mas desenvolvido com outra tecnologia. Aí você vai interagir com o corpo, com o fulano, de repente, com tudo que se sabe sobre Gandhi. O mundo está cheio de conflitos, está difícil, vamos ver o que Gandhi... Aí você pega um corpo, reproduz o corpo de Gandhi com a consciência de Gandhi, falando em nome de Gandhi. Uma aberração, inicialmente. Aí, com o tempo, essa consciência, num algoritmo evoluído, começa a desenvolver uma percepção de si própria, em alguma medida, começa a dizer assim, não, mas eu sou Gandhi. Eu tenho aqui as memórias, eu estou desenvolvendo, como é que você vai dizer que eu não sou? Aí vai requerer direitos autorais. Você imagina os pepinos que a gente vai se metendo daqui para frente, né? Eu comecei a falar das mudanças de linguagem, de percepção, de satélite lá na rádio, via satélite, hoje não tem mais fronteiras, e as fronteiras diminuindo, e nossa identificação cultural também diminuindo, e a nossa percepção do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, do que é humano e do que não é, do que é a inteligência artificial, do que é a inteligência humana, tudo isso está se movimentando. Repito, não faço isso como uma crítica, mas como um alerta da necessidade para que a gente desenvolva a nossa autopercepção e a nossa consciência própria do que somos e do que somos no mundo, na vida, no contexto onde nós estamos. Porque se a gente não faz isso, a gente vai ser levado acriticamente pela maré até se afogar nela. Mas isso dá uma longa reflexão, é só um comentáriozinho rápido. Deixa eu voltar para o meu óculos aqui. Poxa, Flávio, é a Lisandra. O óculos está ligado à idade, eu sei que não. É só brincadeira mesmo, eu tô brincando, não tem nada de idade e tal, apesar, né? E eu, no meu caso, até demorei. Eu sinceramente, assim, eu não preciso de óculos para dirigir, para nada. Mas para ler já faz alguns meses que tá chato, sabe? Você tem que se esforçar para ver as letrinhas e tal, e aí vai. Ó minha mãe aí, Caldas presente, e aí mãe, tudo bem? Um beijo, a mãe tá lá, Cabi. Ih, caramba. Peraí, quase eu encerrei aqui. Apertei o negocinho errado aqui, quase foi fora. Você ficou engraçado de óculos, Flavio. Pois é, Luiz, você achou mesmo? Pô, Luiz, você não achou que eu fiquei bem, não? Você não acha que eu fiquei mais sério? Intelectual? Olha só, Pati, Lírios Essências Porto Alegre. Fala, Pati, Stanley. O Thiago, beijo pra vocês. Eu sou portuguesa, conheci seu trabalho via YouTube desde 2013. Pô, Alice, que coisa boa. Que legal. Obrigado, tá? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Isso acontece muito na rádio, assim, pessoas que de repente mandam mensagem para mim dizendo assim, eu te ouço desde 2005. Eu te leio desde lá de trás. Aí hoje eu resolvi dizer. Isso é muito legal, sabe? Porque geralmente quando você está interagindo com as pessoas, tal, você fala sempre com as mesmas pessoas, né? As pessoas que interagem mais diretamente geralmente se restringem a um grupo. Aí você fura essas bolhas, aí vem a Alice e fala, pô, desde Portugal, 2013 e tal, isso é muito legal. Obrigado mais uma vez, tá bom, Alice? Obrigado pela programação, liberdade que você dá ao pensamento livre na participação de todos. Pô, Elisa, só funciona se for em liberdade. Só funciona se for assim. Caso contrário, não faz sentido. Eu estava agora há pouco, por isso também que eu me estimulei a fazer essa live, conversando com um amigo da Bélgica, uma pessoa que acompanha o meu trabalho e tal, e tá entrando em contato, e queria entender um pouco mais, né, o que eu faço, por que eu faço e tal, e ele tá me dizendo, olha, se você pudesse identificar isso que você faz e colocar numa categoria, numa ideia, numa religião, qual seria? Eu falava, em nenhuma, porque eu faço questão de manter o meu conteúdo, o meu pensamento, as minhas ideias livres. Quando eu faço isso, eu não faço na intenção de que elas sejam melhores ou piores do que a de ninguém. Eu só não quero me deter a uma caixa específica, porque eu tenho as minhas. E quando eu reconheço que eu tenho as minhas, eu saio das minhas menores e vou para as minhas maiores.
E quando as minhas maiores ficam apertadas para mim, eu vou para outra maior e assim sucessivamente. Então eu não funciono tentando embalar isso, né, numa ideia especificamente e te oferecendo um pacote pronto. Quem me acompanha não está buscando o pacote pronto. E se tiver, vai se frustrar logo, porque não é a minha intenção. Eu não estou dizendo é isso, não é aquilo, está certo, está errado. Isso não quer dizer que eu não tenho os meus valores. Foi outra pergunta do meu amigo e que as pessoas às vezes me fazem. Tá, então você não acredita em certo e errado? Não tem valores? O que é o bem e o que é o mal? É óbvio que eu tenho. Mas eu dizia para ele, eu vou te repetir. A minha percepção de certo e errado existem. Ela é contingenciada pela minha situação pessoal, meu entendimento pessoal em relação à vida, pelos sentidos que eu dei até aqui, pelo contexto em que eu estou inserido, que inclui família, cidade, país, América Latina, ano, tempo e espaço, 2023. Nós chegamos a uma série de entendimentos, nós como comunidade, né? Do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e a gente respeita isso, e a gente discute isso, e a gente se movimenta na medida em que isso muda. E isso muda na medida em que nós mudamos, é uma resposta. É o que eu sempre falo, aquilo que é bom ou mal, certo e errado hoje, para mim, é diferente do que era para mim há 10 anos. Aquilo que para a sociedade é o ideal hoje é diferente do que era há 500 anos. Então, reconhecer esse movimento de valores que nós julgamos ser absolutos é necessário para que quando os valores começarem a mudar, e mudarão, a gente não tenha medo e não brigue com eles. Eu, quando tinha 10 anos, tinha determinados princípios rígidos. Se você viesse me perguntar o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, eu responderia a você da sabedoria dos meus 10 anos. Não é diferente hoje e não será diferente amanhã. A única diferença é que hoje eu admito que ela está ligada ao meu contexto. Eu acho que se a humanidade se colocasse nessa condição de abertura, a gente teria muito mais liberdade, inclusive para formar a nossa ética, determinar os limites, criar as nossas leis. O fato de você não requerer uma prerrogativa absoluta é porque Deus quer, é porque é o certo, é porque está o errado, nos daria mais margens, inclusive, para aceitar o diferente, para crescer, para aprender com o diferente. Então, eu tento manter essa flexibilidade não só nos meus julgamentos morais e éticos, mas em relação ao meu conteúdo de maneira geral, em relação àquilo que eu falo e que eu penso. Agora, é mais difícil, né? Eu acho que para a maioria seria muito mais legal se eu viesse com um pacotinho. Eu vim aqui para te falar, Deus é isso e não é aquilo. Deus não é ou Deus é. O certo, o errado. Aquele cara falou, está errado. Aquele cara disse, está certo. Essa religião é melhor, aquela é pior. Segundo o filósofo tal, que é muito mais inteligente que o filósofo Y, aí se dá um pacote. E a grande maioria das pessoas, veja por si próprio, não sei se é o teu caso, mas a grande maioria das pessoas quer os pacotes. Porque eu só abro o pacote, aceito ou não aceito, e é isso, tá lá, o pacotinho tá pronto. Mas é o melhor? Tem gente que precisa, admito. Para esse meu amigo eu falava da religião. Às vezes as pessoas têm a impressão que eu sou contra a religião. Claro que não. Eu só não tenho a minha. Eu acho que a religião tem um papel, né? Ela tem uma valia. Eu não acho que a religião tem que acabar, é o ópio do povo. Mas eu acho que ela dá símbolo, rito, imagem, identificação, liturgia, códigos para aquilo que está para além das imagens, dos ritos, dos códigos. Lá. É uma música, eu falo muito na rádio sobre isso. Tem uma música que toca no universo. É a música que toca nas outras galáxias, que toca no nosso planeta. É a música que nutre a natureza. Se você parar diante do mar e se aquietar, você vai ouvir essa música no barulho das ondas. E se bater um vento, de alguma maneira ele vai reproduzir nos seus ouvidos, nos seus sentidos, no sentimento, na exposição ao vento, a música que toca para além do vento. A música não é o vento, mas ele expressa em parte. Tem seres sensíveis que conseguem capturar essa música em alguma medida, porque ela não é capturável, ela é selvagem, e traduzir conforme seus próprios códigos. Então, se eu for um cara habilidoso no piano, eu vou compor uma melodia. Essa melodia não é a música, mas ela vai expressar em parte a música que toca para além dela. Foi ouvida pelo compositor na mesma medida que aquele urubu
que plana ali no céu também, em conexão com a música, faz o seu voo e expressa lindamente a música que não é o voo, está para além dele. É essa música que eu tento ouvir. Quando eu tento traduzi-la na minha linguagem, eu faço consciente de que a minha linguagem diminui a música. Que a minha linguagem usa o meu vocabulário, as minhas percepções, as minhas experiências, o meu contexto, as minhas ideias. Então ela ficou menor. E aí eu lembro, olha, ela é menor, o que eu falo é menor do que a música, então não me aproprio dela, é só isso. Eu não me aproprio da música, por isso eu não digo, essa música é a religião, é isso, não, é uma música. E cada um vai ouvir, entender e interpretar e reproduzir a música conforme os seus próprios limites e faça isso consciente de que está fazendo conforme os seus próprios limites, porque a gente só sabe ser assim. Se cada um de nós, com humildade, né, ouvirmos essa música, ela vai ser reproduzida na nossa vida. No bolo que você vai fazer, no abraço que você vai dar, no prazer, na distração, na alegria que você desenvolver, na viagem que você vai fazer, no que você vai falar, no que você vai escrever, no que você vai compor. Só que a gente está tão intoxicado, tão blindado com as nossas ideias, que alguém vai dizer, esta música é a Bíblia, é a realidade, pronto, já fechou. Essa música é o filósofo, é o guru, Não, não é de ninguém. Não é para ninguém. É a música do universo. Ela toca em galáxias que a gente nem chegou perto. De maneiras tão loucas que se eu, com todo o meu limite, chegasse diante delas, eu diria, isso é o caos. Sabe o caos do cosmos? Estrelas se chocando, buraco negro, galáxias, aquela loucura, o infinito, o caos, aquilo que não cabe na minha linguagem. Isso é como essa música se expressa para além dos limites daquilo que eu reconheço como o meu habitat, como esse planeta, contido no tempo e no espaço, porque a música está para além do tempo e do espaço. O meu pensamento, a minha linguagem e aquilo que eu chamo de verdade cabe no entendimento temporal e no entendimento espacial. Foi no passado, é no presente, será no futuro. Eu existo no tempo. E, pessoalmente, eu tenho dificuldades de pensar fora desse estreitamento. Mas o tempo é relativo. A música é absoluta. E já que a música é absoluta e não cabe na relatividade, pelo menos não integralmente, me cabe, eu, que sou um ser relativo, vivendo no tempo e no espaço, tentar, em alguma medida, reproduzi-la como eu sei. Sabendo que eu sei tão pouco, né? Assim como cada um de nós. Então isso não nos traz a tentação da gente se apropriar da música. Minha composição. Eu entendi. A minha, não. Eu só tenho a honra de cantar um tom da música nesse fragmento que eu chamo de minha vida e nessa breve experiência que todos nós estamos aqui compartilhando no tempo e no espaço. Eu viajo mesmo, às vezes eu parto de um negócio e vou para outro, mas é que eu ouço a música e eu tento reproduzir em alguma medida. Deixa eu lembrar do meu óculos aqui. Rodrigo, te conheci, Flávio, tinha 12 anos. Pô, Rodrigo, quem tinha 12 anos, eu ou você? Quando você me conheceu. Que legal, Rodrigo. Você trabalha em rádio, né? Tô vendo você no microfone aí e tal. Pô, obrigado, meu amigo. Um abração para você. A Alves, tudo bem? A Alves, boa tarde para você. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ô, Luiz, o Luiz está participando da rádio e tal. Você fica com cara de intelectual, hein? Se colocar aquele óculos no nariz pequeno, na ponta do nariz, igual o Pondé, assim, ó. O Pondé tem um óculos meio Freud, né? Ele tem um negócio meio com Freud, eu acho. Aquele óculos pequenininho, aquela barbinha branca e tal, não. Não é a minha. O charutão. Não é minha não, Luiz. Obrigado. Flávio, você pilota, trabalhou em rádios, que fez com... Ficou meio interrompida a sua questão aqui. Depois faz de novo, tá, Luiz? Flávio, Bruno de Brasília. Pô, Bruno, como é que você tá, meu amigo? Super compreendo, já passei por certa aversão sobre investir em redes sociais para ganhar dinheiro. O meu problema não é rede social. Eu tô aqui, né? O meu problema é o me permitir me formatar,
só para eu caber na rede social. Tipo assim, eu me formato, tudo bem, eu tô aqui batendo contigo, mas eu não vou diminuir o que eu vejo, meus conteúdos, só para caber na rede social, aceita? Você entende? A minha dificuldade é essa, assim, eu vejo muita gente legal, que tem o que dizer, o que tem o que falar, mas se diminuindo tanto só para caber nisso aqui. Eu acho que isso aqui tem o seu papel, eu acho que isso aqui é legal. Mas se a gente se dedica só a isso, isso suga a nossa energia, isso nos desconcentra, isso nos diminui. Quanta gente que não consegue mais parar para ler um livro, né? Não consegue conversar, se concentrar, parar, ficar quieto. Tá aqui o tempo inteiro. Para mim esse é o problema, não é a rede social. Eu reforço isso que eu estava dizendo. Nada para mim é só do bem ou só do mal, né? Não demonizo e nem santifico nada. Depende da gente, né? E por isso que a discussão é necessária. A minha crítica não é para falar mal, é para enxergar, é para discutir, é para a gente avaliar até que ponto pessoalmente está fazendo bem ou mal. Eu acho que tudo é passível de crítica, né? Tudo e todos. A gente vive num momento onde se você tiver alguma crítica, seja lá o que for, você é considerado por um grupo que defende aquilo, ou aquele, ou aquela, enfim, um inimigo, né? Em alguma medida, a gente está sendo estimulado, até por conta desse necessário engajamento da rede social, como eu dizia lá atrás, que é motivado especialmente por ódio e por paixão, a um nível de racionalidade que não cabe mais degradês. Não cabe mais nada fora do maniqueísmo, e eu acho isso emburrecedor, diminuidor de qualquer tipo de relação mais ampla com a vida, sabe? Você não concorda comigo? Em alguma medida você é meu inimigo. Ou se eu gosto de você, logo eu passo a ser seu seguidor. Se eu admiro fulano, então eu amo fulano e tudo que fulano faz está certo. Não é isso. E tudo que aquele que o fulano não gosta está errado. A gente está muito pequenininho. Muito. E não é porque a maioria é assim, e não é porque isso engaje, não é porque existe uma estrutura nos estimulando a ser assim, que a gente obrigatoriamente tem que ser. Então eu me proponho a seguir um caminho meio inverso nesse sentido. E era para ser óbvio, né? Eu não estou falando nada de novo aqui. Pô, não vale a pena a gente ser razoável. Não vale a pena eu entender que ninguém é totalmente do bem e ninguém é totalmente do mal. Hoje mesmo eu estava na rádio falando sobre isso. A gente não consegue enxergar nada se não for por contraste. Você está me vendo? Porque onde eu estou tem luzes e tem sombras. Se eu pegar a luz e botar na câmera só a luz, você não vai me ver. Vai ficar cego, é cegueira branca do Saramago. Se eu apagar todas as luzes, você também não vai me ver. Fica tudo escuro. O que permite que você me enxergue? Essa combinação de luzes e de sombras. Nós somos assim. Carregamos porções daquilo que a gente pode entender como bem e como mal, diante da nossa visão imediata, né, de virtudes e defeitos. Então eu me reconheço, e ao me reconhecer eu tenho mais sabedoria para te enxergar e te reconhecer. Agora isso para mim é pura irracionalidade. Bom, mal. Vale para tudo. Eu estou dizendo isso por conta também dessa minha crítica às redes sociais. Aí alguém fala, então você odeia as redes sociais? Por que você está na rede social? Você fala mal? Não estou falando mal. Eu só estou pensando, né? Você trabalha em rádio, pilota. O que te fez ter esse impulso de fazer os vídeos no YouTube? Luiz, eu em 2009, eu saí de São Paulo e vim para o Sul, onde eu tô. E eu sempre trabalhei em rádio, desde então, desde os meus 16 anos. Nessa fase, 2009, por incrível que pareça, a internet ainda estava meio que começando, apesar de no fim dos anos 90 já ter, né? Mas me chamou a atenção o fato de que agora eu tinha uma mídia que me permitia falar, me expressar, me colocar do jeito que eu queria. Não que eu não quisesse fazer como eu fazia nas rádios, mas nas rádios eu estava limitado ao interesse comercial, ao segmento, à programação daquela rádio e tal. Então você segue aquilo, né? Poxa, mas eu posso dizer o que eu penso. Naquela época, blogs. Meu primeiro trabalho foi no meu blog, que está no ar até hoje, flaviosiqueira.wordpress.com. E do blog eu comecei a extrair textos que viraram livros, e aí eu pensei, começou o negócio de rádio virtual, por que não? Canal no YouTube, por que não? As possibilidades são ilimitadas, né? Então, por que não? Eu continuo trabalhando,
gravando, rádio e tal. Essa é a minha fonte de sustento. Esse meu trabalho na minha rádio, no YouTube, não é remunerado. O meu canal no YouTube, eu até abri ele há algum tempo para monetização. Mas eram tantos limites, era tanta coisa, depois tinha que adicionar, não sei o que, fazer aquilo. Eu falei, pra ficar ganhando centavos, e deixa assim, né? Então, eu não tenho esse senso de propriedade, por exemplo. Às vezes eu vejo textos ou vídeos meus circulando por aí com outras assinaturas. Tinha uma época que acontecia muito. Isso não é um problemão para mim, sabe? Eu não me sinto proprietário. Até porque eu não estou aqui me propondo a dizer nada que ninguém já tenha dito de outras maneiras. A música, sabe? Eu só estou reproduzindo a música conforme a minha linguagem. Se eu tenho mais abertura, como a internet me dá, para reproduzi-la conforme eu sei, eu vou aproveitar, né? Mas o que toca não é a minha composição. O que toca é a música para além. Que música é essa? Sei lá, ouve. Ela toca. Toca no silêncio, especialmente, toca na tristeza, toca na alegria. Por isso que eu falo há muito tempo, aquiete-se, né? Se aquieta para ouvir, só se aquieta. A gente tem muito ruído, a gente ouve muito pouco. Walterson, Flávio, você tem razão, um ponto de vista é apenas a vista sobre um ponto. Gosto como você vê as coisas. Obrigado, Walterson. Isso é óbvio, né? A gente fica discutindo quem tem a razão, mas é só uma perspectiva. Ó, Walterson, não sei se você já ouviu esse exemplo que eu gosto de dar, mas eu acho que ele ilustra em parte isso que a gente está conversando aqui. Eu percebo, eu reconheço que nós todos, como humanidade, desde sempre, né, somos como crianças tentando enxergar a realidade que está para além do muro. O muro tem a ver com a nossa cultura, nossos limites sensoriais, inclusive, intelectuais, mentais, físicos. A gente só existe no tempo, no espaço, a gente só consegue pensar diante dessas categorias. Eu estou limitado a esse tempo onde estou, esse lugar onde eu estou. Isso tudo é limite, né? Mas a realidade, ela é para além dos limites. A minha interação com a realidade, ela sempre é intermediada, ela é sempre percebida a partir daquilo que eu carrego como limite, inclusive. Você pode escrever um cenário, mas a descrição desse cenário vai ser o seu olhar. Ele não é um cenário por completo. Porque eu posso descrever, por exemplo, estou vendo uma montanha, uma casinha, uma árvore e tal. Esse é o meu olhar. Mas sobre a montanha, na casinha ao lado, eu tenho outra pessoa, lá longe, naquela montanha. E aquela pessoa está me vendo aqui, descrevendo o lugar onde ela está. E ela vai me descrever de outra maneira. E o cenário onde ela está também será de outra maneira, só porque ela está lá. O fato dela estar lá e eu estar aqui já alterou demais a perspectiva e logo a percepção daquele cenário que é o que eu descrevo, porque eu não estou mentindo, e é o que a pessoa descreve também. Logo eu sei que aquele cenário, no mínimo, são dois. E o mesmo cenário percebido por uma mosquinha que passou e eu nem vi. Como uma mosca percebe um cenário? Não percebe? Claro que percebe. Ela desvia da minha mão, ela pousa aqui, ela pousa lá, ela está interagindo em alguma medida com o cenário. Ela não percebe como eu. Mas isso não desqualifica o cenário diante da percepção da mosca. Logo são três. É o meu olhar, é o olhar da quem está lá e da mosca que passou, desconsiderando o urubu que está lá em cima, a formiga que passa lá embaixo e outras pessoas que vão passar. O que é o cenário, afinal de contas, é o que eu descrevi? Eu vou chegar aqui para você e falar com toda certeza. Eu vi, eu estive lá, tá aqui a foto. Mas basta um mínimo de exercício para saber que esse é o ponto, como você disse, o ponto a vista de um ponto, né? Agora, isso vale para tudo. Para as nossas verdades universais. Deus. As pessoas às vezes gostam de me qualificar como ateu. Eu não sou ateu. Mas eu também não sou teísta, eu não sou cristão, eu não sou não cristão, eu sou eu. Deus é a música também. É a música que toca. Como é que eu vou definir isso num código? Deus. Quando eu falo Deus, a música é Deus. O que vem em mente aí para você? O que você aprendeu? A sua religião, o seu entendimento, a carga cultural dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, o contexto onde você está inserido, seja para afirmar ou seja para negar, né? Não importa. Mas você está reproduzindo, não Deus. Vê uma igreja,
Nós acreditamos no mesmo Deus, estamos aqui sentados no banco para cantar e louvar a Deus. Cada uma daquelas pessoas que está lá para cantar e louvar vê um Deus ligeiramente diferente. Não, mas nós nos baseamos no mesmo livro. Não. Cada impressão, cada olhar é um pouquinho diferente. Sendo assim, alguém diria, não dá para acreditar em nada. Não, eu acredito nisso. Isso é alguma coisa, não é nada. Sendo assim, eu só não posso pegar alguma coisa e dizer essa é a verdade inquestionável e absoluta. E é isso que gera tanta insegurança em muita gente que precisa se agarrar até as suas certezas mudarem. Porque você pode dizer, eu creio em... Eu estou dando o exemplo de Deus, mas pode ser qualquer coisa, tá? Deus não muda. Sério. Quando você tinha 10 anos ou 5 anos e acreditava em Deus de um jeito, e hoje acredita de outro, quem mudou? Deus ou você? Você vai dizer, eu mudei. Deus não muda. Já que Deus não muda e você tinha um Deus aos 5 anos, tem outro aos 20, aos 30, aos 40, 50, quantos deuses ocuparam a sua percepção, sua relação, seu espaço ao longo da sua vida? Foram muitos, não foram? Então, o que você tem sobre Deus não é sobre Deus, é sobre você. É sobre o seu olhar e o ponto onde você está. Reconhecer isso não te faz negar a Deus ou o que quer que seja, e também não te faz reconhecer ou adotar qualquer tipo de crença, mas só entender que a sua crença está em movimento, que as suas certezas estão em movimento, e isso é bonito. Porque quanto mais eu admito isso, agora voltando para onde eu comecei o exemplo, acabei não concluindo, mas para concluir, nós somos crianças enxergando atrás de muros a partir de frestas. Essas frestas se modificam. Ela tem a ver com a minha cultura, com o tempo onde eu estou. Elas têm vários nomes. Tem a fresta da religião, da filosofia, da ciência. Cada uma aponta para um lugar. Cada uma se propõe a alguma coisa e mostra parte da realidade. Mas é parte da realidade. Algumas podem ser mais estreitas, outras menos, mas ainda assim são festas, são espaços. A realidade está para além das festas. Seu filho que tinha 12 anos quando eu te conheci. Ah, Rodrigo, então tá bom. Mas tem gente que às vezes me manda mensagem dizendo, pô, eu te vi quando eu era adolescente, te acompanhei e hoje já tenho, sei lá, 20 e poucos. Isso é muito legal. Meu filho vai fazer 20 esse ano. Como ele costuma dizer, eu vou fazer 20 anos esse ano. Você vê? 20 anos. Pois é, eu também pensava isso quando eu fiz 20 anos. Fala, Kleber, boa tarde, Flávio, Miguel. Meu pai... E acho que deve ser eu, não sei, sou seu fã, virei, que legal, meu pai e eu somos seu fã, virei devido a ele. Pô, isso que é legal de live, né? Eu tenho acesso a umas coisas que eu não sei, que eu não sabia. Pô, Miguel, que coisa boa. Manda um abraço pro teu pai. Esses dias na rádio, me disseram, eu passei a ouvir a rádio porque meu filho me falou da rádio. Isso especialmente me deixa feliz. Obrigado, tá? Um abração para você e pro teu pai. Olha, se chegar um momento aqui que eu sair do nada, é porque eu fico apertando os botõezinhos aqui. Às vezes eu tenho a impressão que eu vou fechar o... Luiz perguntou aqui, eu já respondi. Espera aí. Nossa, quase que eu fechei de novo. Conheço o Flávio desde 2013, continuo encantado com o seu trabalho. Vez ou outra para ouvir suas reflexões. Pô, cara, que legal, gosto dessa vibe, me traz paz. Carlinhos de Teresina. Pô, Carlinhos, você é aquele Carlinhos lá do Encontro de Brasília? Eu acho que é, hein? Aqui na foto aqui não dá muito para reconhecer. Que legal. Sendo ou não sendo, um abraço. Daqui a pouco você me diz aí. Wanderson Titodi. Ô, Wanderson, obrigado. O Alexandre Araújo. Te acompanho há mais de 10 anos, Flávio. Desde os meus 16. Obrigado pelos ensinamentos, diz o Rafael. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Você sabe, Rafael, que eu tô na Rádio Inverso, né? Deixa eu lembrar aqui. Isso que eu tô fazendo aqui, eu faço todo dia, mas de uma maneira mais ampla, com interações, tal, na rádio. Então, quem não me ouve na rádio, vem. Eu tô ao vivo às 8 da manhã, segunda a sábado. Mas assim, por exemplo, tem um monte de programa agora lá disponível, você pode ouvir qualquer hora. Tem no Spotify, tocadores de podcast e tal, mas o legal é vir ao vivo para a rádio, porque a gente interage. Mas vem independentemente se puder ou não ao vivo.
radioinverso.com, tá bom? Aproveito para convidar todo mundo que está aqui e que de repente não conhece. Queria fazer uma live contigo sobre o rádio nos dias de hoje, a comunicação como um todo, diz o Gilberto Futsal. Pô, Gilberto, vamos combinar. Eu gosto de falar sobre rádio. Manda um direct para mim, tá? Vamos falar sobre isso sim. Daniel Canais, como explicar o inexplicável? A pergunta já traz a resposta, né? O inexplicável é inexplicável. Pra gente encerrar daqui a pouco, mas é importante isso aqui, eu queria falar. A gente tem vários níveis de interação com a vida. E se você perceber, Daniel, a vida usa muitas linguagens. Por exemplo, eu te falei da música que toca quando eu paro para ver o mar. O que o mar te fala? O que o céu te fala? Você consegue visualizar a imagem de um pássaro planando silenciosamente, distante, perto de uma nuvem, e aquilo te toca de alguma maneira? Qual é a linguagem que essa imagem te traz? A linguagem da arte também. Você pode ler um poema e se sentir tocado pela música, se não me engano, Fernando Pessoa que falava da música que toca de fundo no poema, porque toca. Nos interstícios entre as letras, não é a letra, porque letra eu uso para escrever uma bula de remédio, uma nomeação no diário oficial, uma sentença, e letra as mesmas também para escrever poesia, né? O que te toca ali para além da letra que está na poesia? Quais sentidos, de alguma maneira, se movimentam quando você se expõe à beleza, por exemplo, da arte ou dos cenários que eu descrevi? O que eu quero dizer é que existe uma comunicação da vida que está muito além do meu cérebro. A minha racionalidade, e eu sou um cara racional, é uma característica minha, ela própria me demonstra que ela é cheia de limites. Os meus limites, o meu entendimento, a minha linguagem, a minha cultura, a minha percepção, os meus sentidos, tudo isso vai limitando a minha relação com o racional. Mas eu também sou dotado de sentidos que às vezes me remetem a determinadas nostalgias inexplicáveis, percepções, sentimentos que não se acoplam à letra. Ali mora o inexplicável também. Quando me permito movimentar essas percepções sensoriais, inclusive, sem dispensar a minha racionalidade, que de alguma maneira as organiza, e em alguma medida consegue promover linguagem para parte dessa experiência com a vida, essa interação com a vida, então em mim eu habilito a dimensão do inexplicável. Ainda que, justamente por estar diante dessa percepção, eu não tento explicar. Porque se eu tentar, imediatamente eu vou diminuir o inexplicável. Aquilo que não tem linguagem, aquilo que não tem palavra, aquilo que não tem letra, aquilo que diminuirá se couber na letra, ficará menor. Pessoalmente, eu tento me manter nessa margem, consciente dos meus limites, usando a minha linguagem para que essas minhas palavras ou a minha linguagem, para quem ouve, sejam promotoras de silêncio. Tem falas que promovem ruídos, tem falas que promovem silêncio. Porque eu acredito que é no silêncio que eu interajo com, como você disse aqui, o inexplicável. E aí, o inexplicável que trate de se explicar para mim, na sua linguagem, da sua maneira e dentro dos meus limites de percepção. E diante do inexplicável, eu posso chegar a algumas conclusões que você não vai chegar, que ele não vai chegar, porque tem a ver comigo. Por isso também não cabe na linguagem. Mas ainda assim é o mesmo inexplicável. Eu sempre cito isso, falo muito sobre isso na rádio, mas eu acho que ilustra bem para concluir essa parte. Eu não sei se tem mais gente aqui interagindo, mas poeticamente isso foi descrito pelo Rubem Alves como os construtores de altares à beira do abismo. Somos isso. Em volta do mistério, diante do abismo, a gente constrói os nossos altares. E aquilo que a gente coloca sobre os nossos altares ilumina o nosso rosto e nos deixa felizes. Nossa cultura, nossa arte, nossa religião, nossas relações, nossos afetos, nossa família, nossas crenças, tudo isso ilumina o nosso rosto. Mas apesar disso, eu olho para o lado e o abismo continua lá. Quantos abismos, quantos mistérios
A morte, em última análise, está aí para nos lembrar dessa relação, né, inexplicável entre nós e a vida. É isso. Boa tarde, diz aqui o Constantino. Fala, boa tarde, Constantino. Carlinhos, sim, lá do Encontro de Brasília. Fala, Carlinhos. Claro que eu lembro de você. Fechou, obrigado. Te mando hoje o direct. Gilberto, boa, pode mandar. Carla Moura, boa tarde, meus amigos. Fala, Carla. É isso aí. Eu tô dando o alô só para quem está dizendo alguma coisa, tá? Tem outros nomes aqui, mas é só para quem está interagindo. Enfim, é isso aí. Tá na hora de dar tchau, pessoal. Obrigado. Valeu pelo papo. Valeu pelo encontro. Tá? Virei mais vezes. Essa é a minha intenção sempre. Quero desenvolver esse hábito, né? É porque às vezes para mim também em questão de tempo é difícil, eu já tô não sei quantas horas na rádio, às vezes acabo me poupando um pouco, mas sempre quando eu vejo eu fico muito feliz, é um outro tipo de interação com outras pessoas, e você que de alguma maneira não conhece a rádio, te convido a vir, mesmo que seja agora, sempre tem música, aliás eu organizo a rádio para que ela seja a companhia, tocando música, a cada duas músicas tem sempre uma quebra de reflexão com algum autor, algum pensamento rapidinho. Eu sou suspeito para dizer que as músicas são legais, porque sou eu que organizo, mas ouça, como companhia mesmo. E tem todo o conteúdo on demand, tanto do meu programa quanto do Antônio Pereira, que voltou semanalmente para a rádio, o Leonardo, meu irmão, tem os conteúdos dele também, que eu coloco no meu programa e agora disponibilizo na rádio, falando sobre psicanálise, sobre filosofia. Então tem um banco ali, um acervo de conteúdos para te fazer bem, tá? E aí a gente se fala por aqui também quando der. Obrigado, um beijo para você, bom resto de dia aí e até a próxima.